Eu resolvi passar esse comentário para vocês hoje, nesta tarde, porque acompanhei ontem, durante todo o tempo, a sessão de admissibilidade do pedido de impeachment protocolado contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL. Acompanhei tudo. Eu disponibilizei, inclusive, o vídeo. Quem quis acompanhou tudo no meu blog polibiobraga.com.br. Neste blog, eu faço postagem todos os dias, o tempo todo, desde as 7 horas da manhã até a hora de dormir. Faço postagens a respeito dos acontecimentos nas áreas de economia e de política do Brasil e do Rio Grande do Sul. Basicamente isso. Passo o tempo todo fazendo isso aí. E, claro, tentando explicar alguns acontecimentos da área política para quem está me acompanhando. Eu faço jornalismo há muito tempo, tenho bastante conhecimento, tanto da área de economia quanto da área econômica, né? Só para recordar, para aqueles que ainda não me conhecem direito, eu cheguei a ocupar aqui no Rio Grande do Sul algumas funções públicas, como a de secretário da Fazenda, de secretário da Indústria e Comércio, chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Portanto, tenho bastante experiência. Fora o fato de ter e continuar fazendo jornalismo especializado em política e economia. Tem alguns livros publicados também, entre os quais A Casa Civil, Cabo de Guerra e Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Esse Herança Maldita, então, os 16 anos do PT em Porto Alegre, eu fiz 2 edições, esgotaram. Estava na iminência de fazer a terceira edição, aí quando surgiu essa pandemia, eu até interrompi o processo, estava pronto para rodar na gráfica, já está tudo pronto, mas eu achei melhor esperar um pouco. Mas, de qualquer maneira, tem uma grande distribuidora e livraria nacional chamada, na área virtual, Estante Virtual, e ali, se você quiser, vai encontrar exemplares de sebo, portanto, livros usados, do Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Estamos em plena campanha eleitoral, sempre vale a pena relembrar esses desastrosos 16 anos de governo do PT aqui em Porto Alegre. Desastrosos. Foram tão desastrosos, claro, sem considerar o fato da Lava Jato e do Mensalão, foram tão desastrosos que o PT não conseguiu esse ano sequer apresentar candidato a prefeito de Porto Alegre. Olha, eles dominaram a política aqui de Porto Alegre durante 16 anos, né? E no restante dos anos, desde a redemocratização em 1988, era o principal contraditório que as forças democráticas tinham aqui em Porto Alegre era o PT, o Partido dos Trabalhadores. Esse ano eles estão como puxadinho do PCdoB. Imagine, o Partido Comunista do Brasil. PT aqui em Porto Alegre é puxadinho do PCdoB, que foi buscar uma candidata, a Manuela Dávila, que foi candidata também em várias outras eleições. Sempre perdeu aqui, mas ela está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Disparado na frente. Muita gente me pergunta, mas puxa, vocês vão eleger aí essa comunista, Manuela Dávila? Ela está vendo, ela nessas eleições tá meio repaginada, sabe? Se você olhar a fotografia dela hoje, ela está mais para Michele Bolsonaro do que para La Passionária. Está muito mais. Né? Está com o cabelo lambidinho, que nem a primeira-dama, está vestidinha que nem freira de primeira comunhão, que nem a primeira-dama, está com fala mansa, está até com um coraçãozinho bordado nos punhos da roupa imaculada branca que ela não usa mais nem vermelho. Foi-se martelo, então, nem pensar. Eu vou falar esta semana a respeito dessa candidatura, inclusive da Manuela Dávila. Né? Aliás, eu a estou enfrentando agora num novo processo judicial que ela moveu contra mim. Né? Já é o terceiro ou quarto. Né? Já tivemos um acordo em juízo, um outro ela perdeu porque não compareceu à audiência de conciliação no juizado especial civil, e agora tem um novo caso. Eu já tô com o doutor Newton Carvalho, aí o pessoal dele já está
apostos para me defender aí. Tenho 15 dias de prazo para me defender. Eu já vou falar sobre isso aí com vocês, né? Mas hoje o que eu quero falar para vocês sobre é a respeito desses traidores do presidente Jair Bolsonaro. Está custando caro trair o presidente Bolsonaro. Eu estou me referindo aqui no caso específico do governador do Rio, Wilson Witzel, que está afastado do cargo. Está tomando um processo de impeachment lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é uma gaiola de ouro, a própria Assembleia lá do Rio de Janeiro. Ele está afastado do cargo. Ele se elegeu nas costas do Bolsonaro e em pouco tempo traiu o Bolsonaro. E aparentemente traiu para se envolver lá no Rio de Janeiro num novo lamaçal, todo ele relacionado com negócios mal cheirosos, com a questão do combate ao vírus chinês, né? Aquelas compras superfaturadas, compras desnecessárias, ali rolou propina e corrupção. Ele acabou afastado, está afastado, Wilson Witzel. Ele se elegeu nas costas do Bolsonaro, não era nada, era um juiz federal, nunca fez política. E o Bolsonaro elegeu ele, governador do Rio de Janeiro. Foi de carona, se elegeu. Em pouco tempo traiu o Bolsonaro. Começou a atacar o Bolsonaro. Se uniu, inclusive, o João Dória, em São Paulo, para atacar o Bolsonaro. Está pagando caro por isso aí, para traição. Os traidores pagam caro. E agora surge esse caso do governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés. Esse do partido do presidente, do ex-partido, né, do PSL, Partido Social Liberal. Não era nada o Carlos Moisés, absolutamente nada. Ele, antes de ser candidato a governador, o máximo que ele chegou na vida pública foi de assessor de um vereador do município de Criciúma. É coronel bombeiro de Santa Catarina. Não é do nada. E foi nas costas do Bolsonaro e acabou se consagrando no primeiro turno aí, se elegendo com 78% dos votos dos catarinenses, uma percentagem que o Bolsonaro também levou. Traiu o Bolsonaro em pouco tempo. Muito pouco tempo. E o resultado é que ele acaba de ser afastado do cargo. Nesta madrugada, agora, estou falando com vocês, sábado, dia 24 de outubro, um tribunal especial de julgamento reunido no âmbito da Assembleia Legislativa, 5 desembargadores estaduais, 5 deputados estaduais, por 6-4, decidiram admitir a denúncia feita pela Defensoria Pública contra o governador Carlos Moisés e, ao admitir o início do processo de impeachment, que agora deve durar até 180 dias, afastou de imediato, de pleno, o governador de Santa Catarina. Não é mais governador. A partir de segunda-feira assume a vice do Carlos Moisés, né? Daniela Rainer. Eu conheço a Daniela Rainer. Essa semana até conversei umas 2 ou 3 vezes com ela pelo WhatsApp. Durante todas aquelas jornadas, desde 2015, nas ruas, depois, durante o processo de impeachment da Dilma, da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro, durante todo esse tempo eu estive em contato com a Daniela Rainer, que esteve lá em Chapecó com as suas companheiras, com as quais eu tenho, inclusive, um bom relacionamento. Sempre estivemos em contato. Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina, a principal cidade, foi um baluarte nas manifestações de rua desde 2015. E a Daniela acabou se projetando em função exatamente da liderança que ela exerceu lá, essa advogada. Também não tinha vida pública antes. E se elegeu vice-governador, e agora é a governadora de Santa Catarina. É a primeira governadora da história de Santa Catarina, Daniela Rainer. Vai ficar ali durante 180 dias, até que se conclua o processo de impeachment aberto contra o governador Carlos Moisés. A Assembleia e esse Tribunal Especial de Julgamento apreciou também a admissibilidade para processar a vice-governadora, a Daniela Rainer. Mas, por um voto de Minerva, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ela se livrou. Foi 6-5. Ela se livrou. Por 6-4, o Carlos Moisés, o governador, foi afastado durante 180 dias. Vai tomar o impeachment. E a Daniela foi absolvida. Não foi aceita o pedido de impeachment contra ela e ela assume de segunda-feira o cargo de governador.
O que está por trás desse pedido de impeachment é exatamente um caso de crime de responsabilidade. Por que razão? Porque, segundo a denúncia do Ministério Público, da Defensoria Pública Estadual, o governador nomeou, equiparou salários dos procuradores de Estado aos procuradores do Ministério Público Estadual. Por decreto, quando ele deveria ter enviado um projeto para a Assembleia e o projeto deveria ter sido aprovado pela Assembleia. Isso não aconteceu, ele baixou um decreto. A Daniela, inclusive, a vice-governadora, entrou de bobeira nesse pedido de impeachment, porque ela não teve nada a ver com essa história. Quem assinou o decreto foi o governador, e foi o governador que manteve o decreto. De modo que ela não tinha, a rigor, ela não tinha nada. Então, mas, de qualquer maneira, vários deputados estavam manobrando lá dentro da Assembleia Legislativa porque queriam tocar o impeachment nos dois e garantir a posse do próprio presidente da Assembleia, Júlio Garcia, que estava manobrando por trás dos panos para tocar impeachment nos dois. E ele, então, sendo o governador. Bom, o caso está nesse pé aí. Há ainda um segundo pedido de impeachment, esse sim, só contra o Carlos Moisés. E, na minha opinião, muito mais grave, porque ele se refere à compra de 200 respiradores para municiar o sistema hospitalar de Santa Catarina durante a pandemia. Foram 30 milhões de reais. Ele mandou pagar aquilo ali sem concorrência, sem coisa nenhuma, e até hoje esses respiradores não foram entregues. Então, ele já perdeu, inclusive, 4 secretários estaduais, inclusive o chefe da Casa Civil envolvido nesse escândalo aí. E rolou propina, evidentemente, rolou propina. Então, esse é o resumo da história de hoje, de Santa Catarina. Um estado de 7 milhões e meio de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 12 milhões praticamente, e um estado que até agora, pelas informações que nós tínhamos e que temos, não tinha encontrado casos tão cabulosos como esse que estão acontecendo. Isso se deve exatamente a esse fenômeno que aconteceu nas eleições de 2018, quando esse bombeiro aí, militar de Santa Catarina, esse Carlos Moisés, foi eleito com 78% graças ao apoio que recebeu do presidente Bolsonaro. Mas ele agora está afastado, ele permanece no PSL e a Daniela não. No momento em que o Carlos Moisés traiu o Bolsonaro, a própria Daniela se desfiliou do PSL e rompeu as relações políticas que tinha com o governador Carlos Moisés. Ela fez isso permanecendo fiel ao presidente Bolsonaro e às consignas defendidas pelo governo Bolsonaro e por todos nós que fomos às ruas. Né? O fato é que ele, quando fez essa traição, ele também demonstrou que era um sujeito como o Wilson Witzel, que não tinha nenhum traquejo político. Ele perdeu rapidamente a sua base de apoio parlamentar, perdeu o apoio da sua vice-governadora, que no dia 24 de junho, portanto, alguns meses atrás, rompeu com ele publicamente através de uma nota e ficou cada um para o seu lado. Né? Eles até se aproximaram nas últimas semanas aí, em função desse processo que atingiu os dois. Né? Mas cada um é vinho de outra pipa. Né? A Daniela é uma política e uma pessoa correta, leal, enquanto que não se pode dizer o mesmo do governador Carlos Moisés. Né? Então, desses peões aí que se elegeram com o presidente Bolsonaro, 2 já caíram. O Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, caiu envolvido em grossas denúncias de corrupção, tudo por conta do que ele promoveu de compras mal feitas para combater o coronavírus. E em Santa Catarina agora cai o governador Carlos Moisés. Também praticamente pelas mesmas circunstâncias. Mutatis mutandis, né, como dizem os advogados. Então, senhores, quem trai acaba pagando caro. E quem traiu o presidente Bolsonaro pagou ainda muito mais caro, porque perdeu o seu mandato e pode acabar na prisão, inclusive, como são os casos do governador do Rio, Witzel, e o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.
Mas falta alguém em Nuremberg. Falta um. Vocês não acham que falta um? Querem que eu diga... Eu vou dizer as iniciais de quem está faltando. Só as iniciais. João Dória. É isso, senhores. A hora dele vai chegar.